Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vamos ler duas passagens, uma em Lucas e outra em Marcos. Lucas capítulo 5, versículo 10. Lucas capítulo 5, versículo 10, depois Marcos 16 e 7. Lucas 5 e 10, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Volte algumas páginas para trás, Marcos 16 e 7. Marcos 16 e 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos por esta oportunidade de estarmos reunidos na tua igreja e aqui para participarmos da Santa Ceia que vamos fazer dentro de pouco instante, mas também sabemos que é uma palavra da tua parte aos nossos corações, que todos possam sair edificados com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quem está sentado, irmãos? Querida igreja, gostaria que todos dessem o máximo da sua atenção à mensagem da palavra do Senhor. Sai somente em última necessidade, irmãos. Querida igreja, nós queremos vos falar nesta noite sobre que Deus, assim como não desistiu de Pedro, Deus não desiste de você. Meus irmãos, uma das verdades mais lindas e extraordinárias da palavra de Deus é que, não obstante todos os altos e baixos da vida de Pedro, Deus não abriu mão dele. Nós vemos que teve momentos que o diabo quis bagunçar, quis realmente cirandar com a vida de Pedro, mas o Senhor, mesmo nesses momentos críticos, nesses momentos complicados da vida de Pedro, o Senhor sempre esteve pronto a investir, e o Mestre e Deus nunca desistiram de Pedro, e por essa razão ele se tornou um dos apóstolos mais influentes na igreja primitiva, porque Deus não desistiu dele. E eu quero dizer que hoje Pedro se torna um retrato fiel para a nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé. Aquilo que aconteceu com Pedro também surge na nossa caminhada, e nós vemos que assim como Deus não abriu mão de Pedro, eu quero dizer nessa noite que Deus não vai abrir, e Ele não quer abrir mão de você. Meus queridos, Deus não desiste de amar você, independente de muitas vezes o diabo, quem sabe até ter conseguido cirandar com a tua vida, quem sabe em alguns momentos complicados, e você até deu brecha para o inimigo na tua vida, mas Deus não desiste de amar você, e Ele quer investir na tua vida. Deus quer investir na sua vida, Ele quer restaurar você, Ele quer transformar você em um vaso de honra, em um vaso de bênção. Deus quer fazer de você um instrumento de bênção para a glória do seu nome, do nome do Senhor. O nome do Senhor precisa ser glorificado na tua vida, independente do que você tem passado, independente até dos teus deslizes, mas Deus
se engraçou em você, Ele resolveu amar você, e Ele resolveu investir em você, e é por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus te ama, e Ele quer realmente algo da tua vida. Nós vemos que Pedro, um homem de grandes contrastes, Pedro foi aquele homem que na sua vida, foi uma vida de contraste. Pedro, um homem de avanços, mas de recuos, de vitórias, mas de derrotas, de momentos empolgantes, mas de momentos de lágrimas. Nós vemos que Pedro foi esse homem de momentos que ele foi ousado, cheio de coragem, mas outros momentos de medos, momentos de subidas e descidas. Esse é o Pedro que Deus resolveu escolher ele, chamar ele e fazer dele pescadores de homem. E assim como Deus chamou e investiu na vida de Pedro, Deus quer investir na tua vida, e é por isso que você está aqui nessa noite. Pedro, um homem movido pelas emoções do momento. Se tinha um homem que era muito emoção, era Pedro. Pedro era um homem muito de emoção. Ele reagia e agia conforme a emoção daquilo que acontecia no momento. Conforme o acontecimento, a reação dele era uma reação dominada de emoção. Pedro, a bem da verdade, ele refletia muito pouco e falava muito. Ele não refletia muito no que iria falar. Ele era muito falante, e quem muitas vezes fala muito também pode errar. Pedro era esse homem rude, era um homem culto, era um homem falante, também um homem explosivo, era um homem temperamental, mas Deus resolveu escolher ele e disse: eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. Até então você é pescador de peixe, você era treinado no mar da Galileia, mas agora eu quero fazer de você pescador de homem. E Deus investiu na vida de Pedro, e Jesus passou 3 anos e meio investindo, treinando, orientando, habilitando, capacitando Pedro para que ele pudesse tornar um grande apóstolo. Apesar de toda uma característica complicada, esse homem foi alvo do amor de Deus. Por que Deus escolheu Pedro? É o amor e a misericórdia dele. Por que Deus escolheu a mim e a você? É o amor e a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor tem ultrapassado os séculos, tem passado de geração em geração e chegou até você. E você é um escolhido de Deus, e você está aqui porque Deus te escolheu. Deus te escolheu, Deus te escolheu, não só para estar sentado nos bancos, mas para você conquistar vidas para Cristo. Deus te chamou para você fazer a diferença, e porque Ele se engraçou em você, é a misericórdia dEle. Nós não discutimos com a misericórdia do Senhor, mas Ele resolveu fazer de você um vaso de honra, um vaso de bênção. E você precisa deixar Deus trabalhar cada dia mais na tua vida. Pedro foi chamado especificamente por Jesus, e ele teve que deixar as redes, ele teve que deixar o barco, para que ele pudesse realmente ser um ganhador de almas. Pedro teve que deixar seus amigos para seguir Jesus, e assim ser um transformado por Cristo, para transformar outras vidas através da sua vida. E nós vemos que Pedro foi um homem que Deus amou, que Jesus amou de uma maneira tão grande, que nós vemos que ele foi aquele homem que
a igreja deve muito a ele, a igreja primitiva, porque Pedro era aquele homem que teve grandes experiências com Deus, mesmo nos seus momentos de fragilidades, mesmo nos seus momentos complicados, mesmo nos seus momentos que ele estava errando, mas ele foi o homem que teve profunda experiência com Deus, porque ele queria cada dia ter experiência com o Senhor. E Jesus resolveu amar. Jesus resolveu escolher Pedro para a sua grande obra aqui na terra. Jesus resolveu investir em Pedro. E assim, meu querido irmão, Jesus resolveu amar você, escolher você. Ele se engraçou em você e Ele chamou você, escolheu você. Hoje você é uma pessoa escolhida, é um crente fiel. E se não for fiel, Ele está aqui trabalhando para que você seja fiel, porque senão você poderá perder a tua salvação. Mas nós vemos que Jesus investe em Pedro, irmãos. Ele ensina-o, ele caminha. Jesus caminha junto com Pedro para trabalhar, para lapidar o caráter de Pedro. Pedro era um homem que precisava ser lapidado no seu caráter, trabalhado no seu caráter. E eu quero dizer nessa noite que Jesus quer trabalhar no teu caráter também. Irmãos, como há uma necessidade de Jesus trabalhar no caráter dos crentes. Nós precisamos de crentes que tenham um caráter, integridade, lealdade, sinceridade. Isso não pode fugir da nossa vida. A igreja, o crente, um membro da igreja, aquele que é salvo, aquele que é redimido pelo sangue de Cristo, precisa ser conhecido com a pessoa de caráter, com a pessoa sincera, com a pessoa pura, com a pessoa leal, com a pessoa que as pessoas possam acreditar. Se as pessoas não puderem acreditar na nossa palavra, nós estaremos negando a fé, nós estaremos negando o nome de Cristo, nós estaremos maculando o nome do sagrado. Mas a igreja, ela precisa ser conhecida como uma igreja pura, santa, uma igreja que tem palavra. O que fala é sim, sim, e o que fala que não seja isso é procedência maligna, e nós não queremos nada com isso. Irmãos, o Senhor começa a trabalhar com Pedro. Esse homem culto, esse homem rude, esse homem pescador. Mas o Senhor viu algo bom em Pedro. E você é o Pedro de Deus que está aqui nesta noite. E assim como Deus viu algo bom em Pedro, Deus viu algo bom em você. Por isso que você é um chamado. Por isso que você, o Espírito Santo trabalhou na tua vida para salvar você. E Jesus começou a trabalhar, a moldar, a trabalhar no temperamento explosivo, naquele temperamento complicado de Pedro. Jesus foi trabalhando. Jesus foi trabalhando. Hoje uma experiência, amanhã outra experiência. Hoje ele dava uma derrapada, mas o Senhor não desistia dele. Irmãos, Pedro é o teu retrato. Porque há momentos que você está fragilizado, há momentos que você está querendo desistir, há momentos que você está querendo parar, há momentos que a luta é grande e você diz: não dá, não consigo mais ser um vencedor. O Espírito Santo está aqui trabalhando na tua vida. Jesus está trabalhando no teu temperamento. Jesus resolveu fazer de Pedro um grande fazedor de diferença, e Jesus resolveu fazer de você, meu irmão, um grande fazedor de diferença. Eu não sei porquê, mas Ele quer que você seja um fazedor de diferença, e por isso Ele te ama, e por isso Ele te busca, e por isso Ele fala com você através da palavra, e por isso Ele anima e motiva a tua fé, para que você possa realmente fazer a diferença no meio da onde você convive, da onde você trabalha, da onde você estuda, da onde você mora. Você precisa fazer a diferença. Nós vemos que o primeiro encontro de Jesus com Pedro já foi algo extraordinário. Jesus se dirigiu ao encontro de alguns pescadores que estavam lavando as redes, e ali Jesus já disse:
lançai as vossas redes para pescar. Uma hora dessa, Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Aqueles pescadores vieram da pesca, era o conhecido, era o destro na questão de pescaria, trabalharam incansavelmente a noite inteira e não pegaram nada. Vieram frustrados, decepcionados, e ali estavam lavando as redes. Mas o mestre chegou e disse: olha, vocês precisam voltar e lançar a rede outra vez. Embora até então não havia muita afinidade, eles não se conheciam muito, mas Pedro percebeu que aquele personagem era algo importante. E ele disse, mesmo havendo trabalhado toda a noite e não apanhamos nada, mas ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É desse tipo de homens, de pessoas que o Senhor quer na sua obra. É desse tipo de crente que Deus precisa. Mesmo que você se frustre por um momento, mesmo que você se decepcione por algum acontecimento, mas assim que você ouvir a palavra do mestre, que você possa estar pronto e dizer: Senhor, eu me frustrei, eu estou não crendo mais em nada, mas como tu estás falando, eu vou fazer. Deus precisa de pessoas assim, irmãos. Mesmo no meio das tuas lutas, das tuas lágrimas, se o Senhor está falando, obedeça, porque aí vai estar a tua vitória, aí vai estar a tua vitória, aí vai estar a tua vitória, aí vai estar a tua bênção. Irmãos, diante da obediência, o milagre aconteceu. Quem obedece o mestre, em troco vai receber milagres e bênção. Ao você obedecer a palavra do Senhor, a consequência é vitória, é bênção, é milagre certo na tua vida. Então obedeça a palavra. E eles obedeceram a palavra. Pedro obedeceu a palavra, e agora ele estava diante do milagre. Pedro percebeu que ele não estava diante apenas de um homem, de um mero ser humano, mas ele percebeu que estava diante do próprio Filho de Deus. Pedro reconhece que nem é digno de estar diante do Senhor Jesus. E assim, irmãos, nós vemos que Pedro começa a ver milagres já acontecendo no início do encontro que ele teve com o Senhor. Quem tem encontro com o Senhor, tem encontro com milagre. E como você diz: pastor, eu nunca vi um milagre. A tua vida é um milagre. Porque se não fosse Jesus na tua vida, você já estaria, quem sabe, no inferno. Muitos de nós já estaríamos no inferno, mas se estamos aqui porque tivemos um encontro com o Senhor, e o milagre da salvação aconteceu, o milagre da transformação aconteceu. Jesus aposta em Pedro, irmãos, e o chama para ser pescador de homens, e começou uma longa experiência. Algumas ficaram marcantes, algumas foram extraordinárias. Jesus estava caminhando com os discípulos pelas bandas de Cesareia de Filipe, e de repente Jesus pergunta aos discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? O povo está falando alvoroço. O que o povo está dizendo aí acerca do Filho do Homem? Um disse uma coisa, outro disse outra, mas Pedro tem olhos e alma abertos para Deus. Uma fé ilumina a sua vida, e ele diz: ó Senhor. Quando Deus pergunta: e vocês o que dizem que eu sou? Ele disse: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi uma iluminação de Deus para a sua vida. Nós vemos que Pedro estava tendo profundas experiências com Deus. Mas só tem uma coisa, irmãos: você não pode andar de salto alto porque teve uma experiência com Deus.
Porque Deus revelou alguma coisa para você, você não fique pensando que é melhor do que os outros. Porque quando o crente assim pensa, ele está já escorregando, ele está se fragilizando. E nós vemos que, eu não sei, mas quando Jesus disse que realmente não era carne, mas o Espírito de Deus que havia revelado a ele, eu não sei o que aconteceu com Pedro, que Jesus continuou no seu discurso, e Jesus começou a falar da sua missão. Ele começa a revelar a sua missão, que ele passaria por sofrimentos, e ele iria até morte de cruz, para se redimir a humanidade. E nesse momento, aquele homem que havia sido falado a ele, que ele havia recebido uma revelação, mas daqui a pouco ele começa a dizer: Senhor, tenha dó de ti, não aceito que tu venha sofrer, não aceito que tu vá para a cruz. E ele começou a falar alguma coisa, e Jesus teve que dizer: para trás de mim, Satanás. Porque nesse momento Pedro descuidou e abriu uma brecha, e o inimigo estava influenciando Pedro a querer tirar Jesus do foco, tirar Jesus do alvo, tirar Jesus do objetivo. E agora Jesus repreende Pedro, e ele é repreendido porque ele estava sendo influenciado. A bem da verdade, o inimigo estava cirandando com Pedro, mas Jesus estava ali e ele repreendeu. O que isso mostra, irmãos, é que você pode ter profundas experiências com Deus, mas se você não vigiar, se você não ficar sempre vigilante, cuidando, você pode dar brecha, e o inimigo pode na mesma hora influenciar você a falar coisas que não deveria falar. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Deus revela, Deus usa, Deus fala através de profecia, Deus fala de diversas maneiras, mas se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa daqui a pouco começa a ela falar coisas que não veio de Deus. Pedro achava, porque Jesus disse que foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo que havia revelado algo a ele. Ele achava agora que tudo que vinha na mente dele era vindo de Deus. Mas daqui a pouco ele foi repreendido: para trás de mim. Era Satanás que agora estava falando através de Pedro. Cuidado, irmãos, não deixe o inimigo falar através da tua boca, através dos teus pensamentos. Seja vigilante, e assim você será uma pessoa de Deus. Nós vemos que Pedro não vigiou em alguns momentos. Esse Pedro que há momentos atrás estava tão convicto da messiandade de Jesus, estava tão convicto do que Jesus veio fazer, estava agora sendo usado por Satanás para tentar desviar Jesus da cruz, apresentando uma proposta humanista. Tenha dó de ti, Jesus. Estava apresentando uma proposta sem Calvário. Irmãos, não tem salvação sem Calvário. Não tem salvação sem derramamento de sangue. E o sangue foi derramado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, não obstante algumas fragilidades de Pedro, Deus, o próprio Mestre Jesus, não desistiu de Pedro. Ele continuou investindo em Pedro. E enquanto o Mestre fala que estava chegando o momento de todos abandonarem, ele reúne os apóstolos e diz: olha, todos vão me abandonar. Pedro novamente toma a palavra e diz: Senhor, eu nunca me escandalizarei de ti, eu nunca vou me escandalizar. Em outras palavras, ele diz também: todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Jesus olha para Pedro, diz: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu vais me negar 3 vezes. E ele disse: não, eu não, todos podem. Ele jogou
que jogar a responsabilidade para os outros. Olha, todos os discípulos podem negar, mas eu não. Quando você, irmão, acha que todos são pecadores, ou que todos podem pecar, e você não, você já pecou. Você já está em caminho de queda. Você já está numa ladeira que só a misericórdia do Senhor para te segurar. Jesus olha para Pedro e o adverte de forma clara, de forma objetiva. E Jesus desce ao Getsemane, aonde ali se trava uma sangrenta batalha. Uma batalha tão sangrenta a ponto do suor de Cristo se tornar em gotas de sangue. E ali começou a se travar uma batalha de Cristo com os poderes das trevas. E o mestre, ele diz para os discípulos, e principalmente para Pedro: Pedro, vigilia comigo pelo menos um instante. Eu preciso que vocês me ajudem em oração. E Jesus sai mais adiante e começa a orar. E ele começa a se angustiar. E ele começa a dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E ele volta. E os discípulos não conseguiam vigiar, não conseguiam estar acordados. E ele chama Pedro. E ele disse: vocês não podem vigiar nem uma hora. E ele sai mais adiante para orar novamente. E ele volta. E os discípulos estavam dormindo, não conseguiam vigiar. Aqueles que falaram: olha, pode acontecer tudo, mas eu vou estar contigo em todo instante. Pedro, que falava ousadamente, que estava pronto a sofrer, pronto a morrer, pronto a ser preso, agora ele está dormindo. E ele não conseguia, o ambiente estava ali pesado. A despeito do pedido de Jesus para que ele viesse vigiar, que ele pudesse ajudar, que ele pudesse ajudar a interceder, mas ele estava dormindo. Aquele discípulo que disse que estava pronto a tudo, a morrer, a ser preso, o que viesse, ele estaria pronto para estar com Cristo. Jesus pede para eles orar um momento e eles não conseguem. Meus irmãos, quem sabe você está passando por um momento complicado na vida, mas Jesus tem falado ao seu coração, para que você viesse vigiar, para que você viesse ter cuidado com a tua vida. Mas parece que as lutas e os problemas não deixam você ser vigilante, e você está fragilizado, e você, a bem da verdade, está estacionado. E você, quem sabe, está parado, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Você é o Pedro que Jesus trouxe aqui nessa noite para falar ao seu coração. Termina Jesus ali a oração, em grande agonia, aonde o seu suor virou gotas de sangue. Mas ele saiu dali disposto a enfrentar todos os inimigos. Ele saiu dali pronto para realmente enfrentar o Calvário. E quando ele está saindo do jardim do Getsemane, chega Judas com uma turba, com a multidão, e vem para prender Jesus. Em um momento difícil e triste, chega Judas com a multidão fortemente armada para prender o Filho de Deus. E na mesma hora, irmãos, Pedro, ele pega uma espada e ele corta a orelha de um sumo sacerdote de Malco. Ele fere, ele corta, decepa a orelha desse moço chamado Malco. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande. Deus resolveu investir em Pedro mesmo nos seus erros. Porque olha bem, irmãos, aquela multidão veio para prender Jesus, acabar com Jesus e até os seus discípulos.
E agora Malco, um ali da guarda que estava ali, é ferido, a orelha é cortada. Na mesma hora que a orelha desse moço é cortada, Jesus pega a orelha, caiu por certo no chão, Jesus pega e coloca no lugar. E tem uma coisa, irmãos, Jesus não deixou nem cicatriz. Um milagre aconteceu para não ficar nem marcas. Por quê? Porque se ficasse marcas, se ficasse cicatriz, Pedro seria condenado e morto também junto com Jesus. Mas, por mais que eles viessem acusar, esse homem cortou a orelha de um dos nossos, esse homem fez mal, foram lá olhar, não tinha nem marca. Como que vão acusar? Não tinha o que acusar. Jesus faz milagre e não deixa nem marca. Jesus quer fazer milagre na tua vida. Ele quer operar na tua vida, irmãos. E o que Jesus faz é muito bem feito. Irmão, Jesus disse para Pedro: Pedro, embanha a tua espada, pois não é essa luta que nós estamos travando, não é com a carne, não é, você não está entendendo. Jesus não estava e como Jesus não estava disposto a perder Pedro, como ele não estava disposto a perder e desistir de Pedro, ele resolve curar instantaneamente Malco, colocando a orelha no lugar, para que ninguém pudesse acusar Pedro de uma agressão e depois Pedro ser também condenado à morte. Mas Pedro, ele começa a ter profundas experiências, cada dia uma experiência, irmãos. Antes dessa experiência, ele entra no barco, que Jesus manda eles entrar no barco, e eles entram no barco. E quando eles estavam no meio do mar, uma noite escura, a Bíblia diz que uma tempestade apanhou aqueles discípulos que estavam no barco de surpresa. E a tempestade foi muito grande, os ventos sopravam, jogando o barco de um lado para o outro. E eles fizeram de tudo, mas não tinha mais o que fazer. Eles achavam que iam morrer. Jesus não estava com eles. E de repente, no meio da escuridão, irmãos, surge um personagem andando por cima das águas. E quando aquele personagem vem surgindo na escuridão, que eles percebem um vulto, eles gritam de pavor, achando que é um fantasma. Tem gente que está gritando de pavor, pensando que é fantasma, mas não é fantasma não, é Jesus que quer falar contigo, é Jesus que está te chamando, irmão. Não tem nada de fantasma não. E nós vemos, irmãos, que quando eles gritam todo de pavor, e Jesus disse: não temas, e eles ali apavorados e com dúvida se era Jesus. E Pedro, irmãos, Pedro, ele tinha alguma coisa boa, ele tinha uma coragem, e ele também tinha um pouco de fé. E nós vemos, irmãos, que ele, naquela hora que Jesus, que ele vê que é Jesus, se for tu, Jesus, manda eu ir ter contigo, manda eu ir ter contigo. Irmãos, algo novo, nunca havia os discípulos visto alguém andar sobre as águas, estava agora vendo Jesus, mas agora aquele homem, Pedro, ele queria ter uma nova experiência, e ele, quando Jesus disse: vem para ter comigo, então a Bíblia diz que ele sai do barco e começa a andar, irmãos. Era uma nova experiência. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus quer dar nova experiência para você. Jesus quer dar nova experiência para você. Pastor, mas ninguém havia andado sobre as águas. Os discípulos podiam gritar para Pedro: Pedro, nunca ninguém andou sobre as águas, não faça isso, você vai se afundar.
Mas Pedro, ele queria estar onde o mestre estava. O mestre estava para o lado de fora do barco, ele queria estar lá. Ele queria estar junto com o mestre. O mestre estava andando, ele queria também ter aquela experiência. Irmão, você pode ter experiência muito mais profunda do que você já teve. Mas pastor, é algo novo, eu não sei. Jesus tem algo novo para a tua vida. Jesus quer dar algo novo para você. Você pode ter profundas experiências. Lá, depois de andar, ele duvidou e foi afundando, mas Jesus estava investindo em Pedro. Jesus pega na mão de Pedro, diz: por que duvidaste, Pedro? Irmãos, há momentos que você está duvidando, mas eu quero te dizer, Jesus pega na tua mão e ele diz: tu és meu, não temas. Não temas, tu és meu. Eu te tomo pela tua mão direita. E agora nós vemos que Pedro tem uma nova experiência. Vem os soldados, prendem Jesus, levam Jesus, e Pedro segue Jesus de longe. Irmão, seguir Jesus de longe é complicado. Seguir Jesus de longe é derrota na sua vida. Você quer ter vitória, você precisa estar o mais perto possível. Quem está perto de Jesus não é derrotado. Quem está perto de Jesus tem vitória acima de vitória. Pedro começa a seguir Jesus de longe, e quando está seguindo Jesus de longe, é fácil se misturar com outras coisas. E ele se misturou com aqueles que estavam zombando do mestre. E não tardou muito para alguém perguntar a Pedro: você também estava com ele? A tua voz está parecendo. Você está assim com traje de Galileu, você está parecendo um daqueles. A tua voz é parecida. Irmãos, será que a tua voz não está parecida, que é crente, mas só a voz parecida? Só os trajes parecidos? Só a maneira de agir parecido? Mas o coração está longe, a vida está longe, longe de ter experiência com Deus. Irmãos, não tardou muito, não demorou para Pedro negar Jesus, dizer: olha, eu não conheço esse homem. Em outras palavras, no original, diz que Pedro praguejou. Pedro ficou incomodado e ficou irado com aquelas 3 pessoas que vieram dizer que ele era também um discípulo de Jesus. E ele começou a praguejar. E ele começou a dizer: eu nem conheço tal pessoa. Eu nunca andei com ele. Eu não sei quem é ele. Eu não sei o que vocês estão falando. Por que você está condenando Pedro? Por que você está condenando Pedro? Que muitas vezes lá no teu serviço você não fala isso em boca, mas através das tuas atitudes, através do que você fala, através dos teus palavreados, através daquilo que você fala lá dentro de casa, lá com a tua esposa, através daquelas brigas intermináveis, através daquilo que você faz no serviço, através de coisas erradas que você faz, você está também negando Jesus. Você está dizendo que nem conhece Jesus. Quando eu estou mentindo, quando um crente está mentindo, quando um crente está dando cheque sem fundo, quando ele está comprando algo e depois não vai pagar, ele está dizendo que nem conhece Jesus. É fácil negar Pedro, é fácil acusar Pedro e realmente condenar Pedro. Mas na nossa caminhada, na tua caminhada de fé, vez em quando você está no limiar de negar ou não. E o que você está fazendo? E Pedro praguejou e negou. E quando ele nega as 3 vezes, o galo canta. Apareceu um galo.
O galo que acusou, o terrível galo. O galo cantou, e quando o galo cantou, Pedro lembrou-se do que Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar. Aquele galo cantou, e aquele canto penetrou na alma, no espírito, no corpo, na vida. Aquele galo mexeu com Pedro, sacudiu Pedro, e ele levanta a cabeça, e aonde ele estava, ele podia contemplar, ver Jesus lá para o lado de dentro. E o galo canta, ele levanta a cabeça, e os olhares se encontram. Mas eu tenho uma boa notícia. Alguém diz que Jesus estava dizendo: eu não te avisei, Pedro. Eu disse que tu ia me negar. Não, não foi esse olhar. Porque se fosse esse olhar, ele iria pegar uma corda e se enforcar igual fez Judas. Quando os olhares se encontrou, Jesus disse: Pedro, eu continuo te amando. Eu continuo te amando, Pedro. Pedro, eu continuo te amando. A Bíblia diz que ele saiu dali e foi chorar amargamente. Mas foi um olhar de compaixão, foi um olhar de misericórdia. Jesus dizendo: eu te amo. Na tua caminhada de fé, você tem falhado, você tem feito algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Mas eu quero dizer: levante a cabeça, e você vai ver Jesus olhando para você dizendo: eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Eu amo você. Pedro negou Jesus, mas o mestre não deixou de amá-lo, continuou investindo nesse homem. Você tem falhado, mas Jesus tem investido na tua vida. Ele podia escolher outro apóstolo, ele podia escolher um outro, mas ele disse: é você, Pedro, eu te amo. Eu te amo, Pedro, eu te amo. Pedro pensa que a sua vida não tem mais valor nenhum. Sai dali cabisbaixo, porque havia negado o nome do Senhor. A bem da verdade, ele negou a sua fé, ele negou o seu Senhor, ele negou o seu apostolado. Tem muito crente negando sua fé de cristão, negando as atividades de fé que tem na igreja. Mas eu quero dizer que Jesus, que não desistiu de Pedro, ele não desiste de você. A prova que Jesus não desiste de Pedro é que quando ele ressuscitou, que ele teve um encontro com as Marias, ele disse para uma Maria ali: olha, você vai lá e diga aos meus discípulos que eu quero encontrar todos lá na Galileia. E diga a Pedro. Irmãos, Jesus decide dizer aos seus discípulos: e diga a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Aqueles anjos que estavam ali falaram para as Marias. Então, olha, diga aos discípulos e diga a Pedro que o mestre quer encontrar todos na Galileia. Por que a Pedro? Por que a Pedro? Porque Pedro estava arrasado, Pedro estava frustrado, Pedro estava decepcionado consigo mesmo. A bem da verdade que Pedro achava, por mais que Jesus olhou para ele com um olhar de amor e de misericórdia, mas Pedro achava que ele estava cortado, excluído do seu apostolado. Ele estava envergonhado, e ele mesmo já havia convidado os discípulos
para ir para a pesca, para voltar à sua profissão. Frustrado, decepcionado, Jesus sabia: eu preciso mandar uma mensagem direta a esse homem. E quando Pedro ouviu: olha, Jesus está vivo, e ele quer encontrar todos os discípulos lá na Galiléia, e tem uma mensagem para você, Pedro, uma mensagem específica para você, que é: Pedro, você não pode faltar. E outros, ele falou o meu nome, é para mim estar lá, você não pode faltar. Você é o Pedro que Jesus trouxe aqui nessa noite. E a Pedro fala, e a você, e a Nilton, e a João, e a Maria, e a Andrei, Ele está aqui. Ele está aqui para falar contigo. Muitas vezes Ele te vê frustrado, decepcionado, querendo parar, querendo desistir, mas o Espírito Santo, que conhece as tuas fragilidades, conhece a tua vida, sopra e fala o teu nome: e a Pedro, quer dizer, e a João, e a Maria, você. Ele quer encontrar com você, Ele quer abraçar você, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer ter intimidade com você. Jesus faz menção especificamente a Pedro, não porque ele era o mais importante dos apóstolos, mas porque o mesmo já estava, quem sabe, se considerando fora do apostolado. Pedro pensava que Jesus tinha desistido dele. Jesus não desistiu dele, e Jesus não vai desistir de você. Pedro pensava que não tinha mais nenhuma chance, nenhum remédio, não tinha mais solução, não havia como mais ele ser restaurado, pensava ele. Mas Jesus disse: agora que eu estou começando o que eu quero fazer na tua vida. Irmãos, Pedro estava já imaginando fora do projeto de Deus, e ele já estava pronto a tomar as suas providências próprias e ir pescar. Mas agora ele é chamado para se encontrar com Jesus na Galiléia. E eu quero dizer para você nessa noite: aqui é a Galiléia de Deus, e Ele quer se encontrar com você de maneira muito profunda aqui nessa noite. Depois de experiências boas e experiências amargas, não falei as outras experiências, Pedro lá no Monte Tabor e outras experiências que tem com Pedro, mas no final, depois de Jesus ressurreto, ele se encontra mais uma vez com Pedro lá agora na Galiléia. Jesus, irmãos, estava sabendo que precisava curar a memória daquele discípulo, e Jesus providenciou uma fogueira, porque Pedro negou Jesus exatamente numa fogueira, e Jesus precisava curar a memória de Pedro, e foi ao redor de uma fogueira que Jesus resolveu levar Pedro a uma profunda restauração de cura, para que ele pudesse ser o verdadeiro apóstolo Pedro. E Jesus pergunta, lá está agora uma fogueira, e agora Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para você: tu me amas? Com isso, Jesus estava curando a alma, a emoção. Jesus estava curando o coração de Pedro. E Pedro agora vai sendo completamente restaurado, e ele se torna o discípulo cheio do Espírito Santo. E Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele dizia: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas mais do que esses? E Jesus vai falando. Irmãos, eu creio que Jesus coloca a mão no Pedro, sobre o seu ombro, diz: tu me amas, Pedro. Jesus coloca as mãos sobre você nessa noite e pergunta: tu me amas? Jesus perguntou: mais do que esses? Alguns dizem:
uma hora que era mais do que os discípulos, ou mais do que os peixes que estavam ali. Enfim, tem diversas interpretações. Se foi os discípulos ou se foi os peixes, Jesus está perguntando: tu ama mais do que esses aí? Mais do que os discípulos? Ou mais do que os peixes que você estava querendo já voltar a pescar? Tu ama Jesus mais do que a tua profissão? Tu ama Jesus mais do que os teus amigos? Jesus está com as mãos sobre você perguntando: tu me amas? Por fim ele diz: tu sabes, Senhor, todas as coisas. Tu sabes. Jesus sabe, mas Ele pergunta para você, e que você possa, de coração aberto, de alma limpa, de vida purificada, de convicção, que você possa: eu te amo, Jesus. Irmãos, você precisa compreender que Deus não desiste de você, assim como Ele não desistiu de Pedro. Você é preciso entender que Jesus, Ele quer realizar algo profundo através da tua vida. Você é precioso ao Mestre, você é precioso ao Espírito Santo, e Ele quer fazer de você um instrumento nas suas mãos. Jesus quer fazer de você um instrumento na sua mão, assim como Jesus investiu em Pedro, e assim como ele estava pronto a ir até as últimas consequências para restaurar Pedro, Ele vai às últimas consequências para restaurar você. Ele quer restaurar você. Esse é o momento que você tem que compreender que Deus te ama, que Deus não desiste de você, embora, quem sabe, as tuas fragilidades são muitas. Mas Deus quer fazer um milagre no seu coração. Deus quer fazer um milagre na sua vida, assim como fez na vida de Pedro. Você não pode desperdiçar a oportunidade gloriosa que Deus está te dando, te concedendo nesse momento. Ele quer moldar a sua vida, assim como Ele moldou a vida de Pedro. E Ele foi trabalhando em Pedro, irmãos, e Pedro se tornou o grande apóstolo, de grandes experiências com o Espírito Santo, de grande experiência com o poder de Deus. Pedro, embora pensando que tudo estava acabado, que não haveria mais oportunidade, mas ele resolveu ir até lá na Galileia. Ele resolveu ir até lá quando alguém disse: Ele mandou chamar especificamente pelo teu nome. E quando ele resolveu ir na Galileia, lá estava o mestre, e o mestre acabou de preparar, de modelar, de lapidar Pedro para a sua obra. Eu quero dizer que chegou o grande momento que Deus quer trabalhar na tua vida. Apenas renda-se ao poder de Deus, porque Ele resolveu não desistir de você. Ficamos em pé nesse momento. Meus queridos, o Deus que trabalhou e investiu na vida de Pedro é o Deus que está aqui para investir na tua vida. Pedro passou por muitos momentos complicados, mas chegou lá, sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Teve momentos que parecia que tudo estava perdido, mas Jesus resolveu amar Pedro. E se Jesus resolveu amar Pedro, por que Ele não pode amar você? Ele resolveu amar você e investir na tua vida. Você está aqui, irmãos, porque Ele resolveu investir na tua vida. Aí na galeria o Senhor resolveu investir na tua vida. Lá atrás Jesus resolveu investir na tua vida. Jesus resolveu investir na tua vida, irmãos. Jesus resolveu investir na tua vida. Aqui na banda, não sei porquê, mas Jesus resolveu investir na vida de vocês. Há momentos que vocês fragilizam. Há momentos que o Senhor e o Espírito do Senhor, quem sabe, até entristece.
mas Ele resolveu investir em vocês, no coral. Jesus resolveu investir em vocês. Independente se você tem força ou pouca força, Ele resolveu investir em você. E você precisa entender que Ele requer uma resposta. Ele requereu uma resposta de Pedro. Tu me amas, Pedro? No começo ele dizia: tu sabes que eu te amo. Mas Jesus estava trabalhando. Tu me amas, Pedro? No final ele falou assim: é tu que sabes, Senhor. Não tem como mentir para Jesus, irmãos. Não tem como você esconder de Jesus. Ele sonda-nos e nos conhece. Ele te sonda, Ele te conhece. Mas Ele quer uma resposta de você. Ele está investindo na tua vida.